Muito bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de matemática de hoje, dando sequência àquilo que nós estamos estudando, que é grandezas proporcionais. Na aula de hoje, nós falaremos sobre regra de três. É um assunto já visto no ensino fundamental, mas que a gente considerou importante estar revisando com vocês. Então, fiquem atentos à nossa aula, para que vocês possam ter uma aprendizagem significativa e possam fazer as atividades sem muitas dificuldades, ou sem nenhuma dificuldade, que é o melhor, ok? Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar agora a apresentar o slide da nossa aula. Muito bem, então nosso slide já está na tela. Estamos aqui melhorando a imagem para que você possa visualizar melhor. Então, pessoal, a gente, só para revisitar o que a gente já falou, já explicou neste assunto, nós falamos inicialmente sobre a ideia de razão. Em seguida, nós falamos sobre proporção. Depois, nós falamos sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. E hoje falaremos sobre a regra de três, tanto simples quanto composta. E aí, tudo que a gente viu anteriormente, a gente precisa utilizar agora para trabalhar com essa questão da regra de três. Então, vamos lá. O que é uma regra de três? Em poucas palavras, né? Então, a regra de três em matemática é um processo prático para resolver problemas que envolvam grandezas proporcionais, das quais desconhecemos uma delas. Então, nós estamos continuando falando sobre grandezas proporcionais. Estas regras de três, problemas envolvendo regra de três, podem ser problemas de ordem simples ou de ordem composta. Vai ser de ordem simples quando envolve apenas duas grandezas. Então, quando a gente tiver apenas duas grandezas envolvidas no problema, nós chamamos isso de regra de três simples. Se a gente tiver três ou mais grandezas, então será chamado de regra de três composta. Então, nós vamos, a partir de agora, resolver alguns exemplos, mostrar alguns exemplos de regra de três simples e composta, como organizar esses dados e como resolver, como chegar ao resultado, como chegar ao cálculo do resultado que nós queremos encontrar para responder os problemas. Então, começamos aqui com o exemplo 1. Tá? Com o exemplo 1. O que nos diz aqui o problema que está no exemplo 1? Ele nos diz o seguinte: com 600 gramas de farinha de trigo, eu e meu irmão fazemos 50 biscoitos. Quantos biscoitos poderemos fazer com 1.800 gramas de trigo? Então, aqui é um problema típico de regra de três. Então, o que faremos? Bom, primeiro o primeiro passo para resolver problemas com regra de três é a gente organizar as grandezas. Neste caso, eu tenho duas grandezas. Eu tenho a quantidade de farinha e a quantidade de biscoitos que eu posso fazer com esta farinha. Então, são duas grandezas matemáticas. A quantidade de farinha, a quantidade de biscoito. A quantidade de biscoito vai depender da quantidade de farinha, ou a quantidade de farinha vai depender de quantos biscoitos eu e meu irmão queremos fazer. O que eu tenho aqui na informação? Que com 600 gramas de farinha, eu posso produzir 50 biscoitos. E quantos biscoitos, então a pergunta, a variável, o valor desconhecido é exatamente quantos biscoitos, estou representando aqui pela letra X,
eu posso fazer usando 1.800 gramas de farinha. Então, este processo aqui é importantíssimo que seja feito inicialmente. A gente anotar as grandezas que estão envolvidas. Em seguida, nós vamos analisar, né? Então, aqui eu só estou escrevendo que aqui é uma regra de 3 simples. Por que é uma regra de 3 simples? Porque eu tenho apenas duas grandezas, como já foi dito no slide anterior. Então, a minha regra de 3 é simples. O que a gente faz agora? Eu continuo aqui com as grandezas, só que agora eu preciso fazer a seguinte análise. Eu preciso saber se estas duas grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Vamos lembrar aí da aula anterior, que eu expliquei para vocês, né? Grandezas diretas e grandezas inversas. Então, como é que eu analiso isso? Bom, primeiro eu coloco uma seta lá onde está a variável. Minha variável aqui é o x. Então, na quantidade de biscoito, eu coloco aqui uma seta. Essa seta deve ficar apontada em alguma direção. Pode ser para baixo, pode ser para cima. Eu escolhi colocar para baixo. E agora eu vou comparar estas duas grandezas para exatamente identificar se elas são diretas ou inversas. E aí faço a seguinte pergunta. Preste muita atenção, pessoal, porque aqui é o coração da questão. É você identificar se elas são diretas ou inversas. Vamos lá. Se eu aumentar a quantidade de farinha, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de biscoitos que eu posso fazer? Aí é muito simples. Aumentar, não é verdade? Se eu aumentar a quantidade de farinha, eu vou aumentar a quantidade de biscoitos que eu posso fazer. Então, veja que à medida que um aumenta, a outra também aumenta. Então, eu coloco uma setazinha no mesmo sentido da outra, para indicar que essas duas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque uma aumenta e a outra aumenta. Se eu diminuísse, né? Se eu dissesse, se eu diminuir a quantidade de farinha, diminui a quantidade de biscoito que eu posso fazer? Claro. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui é a primeira parte, a parte da montagem. Agora nós vamos para o algoritmo, nós vamos para o cálculo. Como encontrar esse X? Como saber quantos biscoitos eu posso fazer com 1.800 gramas de farinha? Então, você vai proceder da seguinte maneira. Primeiramente, você vai pegar estas duas grandezas e vai escrevê-las numa proporção. Lembrado da aula, não é a anterior aula, atrás, né? Nós falamos sobre proporção. Que a proporção é a igualdade entre duas razões. Então, eu pego a primeira grandeza, que é a quantidade de farinha, 600 e 1.800, e escrevo uma razão entre elas. 600 está para 1.800 aqui. Escrevi uma razão. Que é igual à segunda razão, 50 para x. Então, a gente escreve isso numa proporção. Depois que eu escrevi a proporção, eu aplico a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, a gente multiplica, né? Multiplica em cruz, como a gente costuma falar. Então, vai ficar 600 vezes x, dá 600x. E 50 vezes 1.800 dá 90.000. Tá? Dá 90.000. Aí agora é só resolver esta equação. O x vai ser igual a 90.000 e os 600 passa dividindo. 90.000 dividido para 600 igual a 150. Portanto, a resposta é, podemos fazer 150 biscoitos. Então, isso aqui é o procedimento padrão para resolver problemas com regra de 3, seja simples ou composta. Tá? Vamos para mais um exemplo. Neste exemplo, diz o seguinte: com uma velocidade de 80 km por hora, um carro faz um percurso em 50 minutos. Se a velocidade aumentar para 100 km por hora, quanto tempo ele levará para fazer o mesmo percurso?
Então, qual é o procedimento? O mesmo. Primeiro, eu anoto as grandezas. Quais são as grandezas? É a velocidade do carro e o tempo que leva para fazer um determinado percurso. A questão já me disse que com 80 quilômetros por hora, eu preciso de 50 minutos para fazer esse percurso. Aí a questão continua dizendo, mas se eu aumentar essa velocidade para 100 quilômetros por hora, quanto tempo vai levar? Então, aqui eu já organizei minhas grandezas, velocidade e tempo. Mas o tempo aqui é a minha variável, o valor desconhecido. Agora eu vou fazer a segunda análise, que é analisar se elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, inicialmente, eu coloco aqui uma seta na variável. Onde estiver a variável, eu coloco uma seta para cima ou para baixo. Aqui eu resolvi botar para cima. Isso não, você escolhe como é que faz. E vou agora fazer a seguinte pergunta. Pessoal, se eu aumento a velocidade do carro, se o carro vai mais rápido, eu vou levar mais ou menos tempo para fazer um percurso? A resposta é simples, menos tempo. Se eu aumentar a velocidade, se eu for mais rápido, eu levo menos tempo. Então, aumenta a velocidade, diminui o tempo. Portanto, estas grandezas são inversamente proporcionais. Aí você coloca uma setazinha no sentido contrário da outra. Para quê, professor? Só para dizer que elas têm sentido contrário, que quando uma aumenta, a outra diminui, ou quando uma diminui, a outra aumenta. Só para dizer isso, para você visualizar isso. Feito isso, nós vamos para a resolução. Preste bem atenção na resolução. Vai ficar assim. Vamos lá, preste atenção aqui, nessa montagem. Vai ficar 80 para 100. Aqui está, 80 para 100. Aqui, 80 para 100. Mas veja o que foi que aconteceu aqui do outro lado. O X subiu e o 50 desceu. Por que, professor, que você fez isso? Bom, a gente faz isso porque as grandezas são inversas. São inversas. Então, na hora de eu escrever a proporção, eu preciso deixá-las no mesmo sentido. Então, como aqui elas estavam com sentidos contrários, eu mantive um deles. Poderia ser esse aqui também, manter esse aqui e inverter esse aqui. Eu mantive esse aqui na mesma posição, 80 para 100, mas esse aqui eu fiz a inversão. O X foi para cima e o 50 foi para baixo. Você vai fazer isso toda vez que você tiver grandezas inversamente proporcionais. Agora você vai fazer a conta. Vai ficar 100 vezes x, que dá 100x, e 80 vezes 50, que vai dar 4.000. Portanto, x vai ser igual a 4.000 dividido para 100, x igual a 40. Então, a resposta levará 40 minutos. Exatamente no sentido, porque se a 80 por hora o percurso era feito em 50 minutos, se a velocidade aumentou, ou seja, se ele vai mais rápido, ele vai fazer em menos tempo, ou seja, 40 minutos. Em frente. Exemplo número 3. Para alimentar uma família com 9 pessoas por 25 dias, são necessários 5 quilos de arroz. Quantos quilos seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias? Primeiro passo, nós vamos organizar as grandezas. Quantas grandezas eu tenho aqui, pessoal? Aqui eu tenho 3 grandezas matemáticas. Eu tenho o número de pessoas da família, o tempo em dias que esse pessoal vai ser alimentado, e aqui eu tenho a quantidade de arroz que vai ser usado para alimentar esse pessoal. Então, como é que o problema começa falando? Ele começa dizendo que uma família de 9 pessoas, tá? Para ser alimentada durante 25 dias, precisa de 5 quilos de arroz. Aí a pergunta, quantos quilos? Então, a minha variável vem para cá, ó, quantos quilos de arroz, né, o valor desconhecido, seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias. Então, aqui eu coloquei pessoas, aqui eu coloquei tempo e aqui eu coloquei quantidade de arroz. O que é que eu tenho aqui?
Eu tenho uma regra de 3 composta. Vamos lembrar, o que é uma regra de 3 composta? Quando ela tem 3 ou mais grandezas. Aqui nós temos 3, mas pode ter 4, pode ter 5. A gente vai ficar muito limitado a 3. Tá bom? Então, aqui está analisado. Próximo passo. O próximo passo é a gente identificar se elas são diretas ou inversas. Eu vou colocar aqui uma setazinha onde está a variável, que é a quantidade de arroz. Botei a seta para baixo. E agora, muito cuidado. Vamos analisar cada grandeza com esta aqui. Vamos comparar cada grandeza com esta aqui para saber se elas são diretas ou inversas com esta grandeza aqui. Então, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, pessoal. Se eu aumentar a quantidade de tempo que o pessoal vai ficar sendo alimentado, eu preciso aumentar ou diminuir a quantidade de arroz? Eu vou repetir. Se eu aumentar o tempo em que essas famílias vão ser alimentadas, eu vou precisar de mais ou menos arroz? A resposta, mais arroz. Então, se eu aumentar o tempo, vai precisar aumentar o arroz. Então, essas duas grandezas, elas são diretas. Então, a setazinha fica no mesmo sentido, para baixo. Eu esqueço essa e vou para essa agora aqui. Pessoal, se eu aumentar a quantidade de pessoas que vão estar lá se alimentando, eu vou precisar de mais ou menos arroz para alimentá-los? A resposta, mais arroz. Portanto, aumentando as pessoas, precisa aumentar o arroz. Então, elas também são diretamente proporcionais. Então, todas as grandezas aqui são diretamente proporcionais. Então, diretamente proporcionais. Vamos para o outro passo, que é fazer o cálculo. O cálculo vai ficar assim. Você vai escrever, qual é a primeira grandeza? É 5 para x. Deixa eu voltar aqui para vocês visualizarem de novo. A minha grandeza, 5 para x. Então, eu vou começar por ela, pela variável que tem o x. Aliás, pela grandeza que tem o x. Então, vai ficar 5 para x. Vou voltar lá. 5 para x igual. Quem são as duas outras grandezas? 9 para 15 e 25 para 45. Então, o que eu faço com essas duas grandezas? Eu multiplico. Tá? Eu multiplico aqui essas duas razões. Fica a grandeza que tem a variável igual. Quantas eu tenho? Eu tenho mais duas. Então, essas outras duas serão multiplicadas. Precisa mudar alguém de lugar? Não precisa, porque todas elas são diretamente proporcionais. Continuando, eu vou ter 5 para x igual 9 vezes 25 dá 225, 15 vezes 45, 675. Agora eu vou aplicar a propriedade fundamental das proporções. Vai ficar a multiplicação em cruz aqui. Então, vai ficar da seguinte maneira. 225 vezes x dá 225x, que é igual a 5 vezes 675, 3.375. Agora é só resolver esta equação. X é igual a 375 dividido por 225, e vai dar 15. Portanto, serão necessários, não é 15 dias, serão necessários 15 quilos de arroz. A nossa variável era quilos de arroz. Eu me equivoquei quando coloquei dias aqui. Serão necessários 15 quilos de arroz para alimentar o pessoal. Só mais um exemplo, pessoal, porque a aula está ficando longa. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório serão idênticos aos que já existem, ou aos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Vamos lá. Eu sei que aqui o texto é grande, mas a gente organizou aqui. Quem são as grandezas envolvidas? É a capacidade do reservatório, o número de ralos que ele tem para escoar a água e o tempo que demora para que essa água seja escoada. Então, a questão começa dizendo que um reservatório de 900 metros cúbicos
que tem 6 ralos de escoamento, ele leva 6 horas para fazer o escoamento da água completamente. Aí a questão continua. Ora, essa indústria vai ter um outro recipiente com 500 metros cúbicos que tem e vai levar, precisa escoar esta água em 4 horas, então precisa colocar quantos ralos neste novo reservatório? Tá? Então aqui eu tenho uma regra de 3 composta, porque eu tenho 3 grandezas, ok? O próximo passo é verificar o sentido da proporcionalidade, ou seja, se é direto ou inverso. Primeira coisa, coloca-se uma seta onde está a variável, que é o número de ralos. Vou ter uma seta para baixo. Aí vamos lá, pessoal. Vamos analisar as outras grandezas. Veja. Se eu aumentar a quantidade de ralos que vai escoar a água, é como se eu aumentasse a quantidade de torneiras que vão ser abertas para escoar essa água do reservatório. Vai levar mais ou menos tempo para fazer o escoamento? A resposta, menos tempo. Se você aumenta a quantidade de ralos, você leva menos tempo para fazer o escoamento. Então, essas duas grandezas são inversas, porque aumentando uma, a outra diminui. Agora, se eu aumentar a quantidade de ralos, eu vou escoar mais ou menos água? Se eu aumentar a quantidade de água, a quantidade de ralos, eu vou conseguir escoar mais ou menos água? Mais água. Portanto, as duas grandezas são diretas. Por quê? Por isso que se eu aumentar a quantidade de ralos, eu aumento a quantidade de água que eu consigo escoar. Então, o nosso panorama fica assim. Agora, vamos organizar os cálculos. Então, eu vou ter 6 para x. 6 para x, eu vou começar sempre por esta aqui, que tem a variável, que é igual a 900 sobre 500. Veja que eu não mudei a posição, por quê? Porque esta grandeza e esta grandeza, elas são diretamente proporcionais. Então, elas continuam do mesmo jeito aqui na razão. Vezes a outra grandeza. Aí, observe que na outra grandeza, eu troquei. O 4 foi para cima e o 6 foi para baixo. Por quê? Porque esta grandeza, ela é inversamente proporcional a esta grandeza aqui. Então, você precisa inverter. Agora é cálculos. Tá? Vai ficar 6 para x aqui, igual. Quanto é 900 vezes 4? 3.600. Quanto é 500 vezes 6? 3.000. Você vai fazer aqui a multiplicação em cruz, né? Faz a multiplicação em cruz. Fica 3.600 vezes x, 3.600x. 6 vezes 3.000, 18.000. Continuando, eu vou ter x igual a 18.000, dividido por 3.600. Portanto, x é igual a 5. Então, serão necessários 5 ralos para fazer o escoamento na segunda situação. Então, essa é a regra de 3 simples e composta. Vocês podem rever esse vídeo várias vezes, se tiver alguma dúvida. Eu vou postar também os slides para que vocês possam estudar e para que vocês possam responder à atividade que eu estou propondo. Então, é isso. A gente encerra a nossa aula por aqui. Tenham todos um bom dia, tenham todos uma boa aula, né? Sei que vocês terão aula de outros professores ainda hoje. Mas é isso, tá? Vai estar lá postado também a atividade que vocês deverão fazer para fixar isso aqui. Então, um bom dia a todos, fiquem com Deus e até a próxima.